Buenos días chicos y chicas del octavo año. Hoy vamos a trabajar el último módulo de este bimestre, que es el módulo 8, clase 8, hablar de hipótesis, y vamos a trabajar el pretérito imperfecto de subjuntivo. Então, começando a classe, quisiera ser superhéroe. Queria ser um super-herói. Então, vejam que a criança aqui está manifestando que um desejo, né? Esse desejo é algo hipotético, né? Ele não está falando que ele é um super-herói, não está afirmando. Ele queria ser, né? É um desejo que ele manifesta, né? A hipótese, né? Inclusa aí. Muitas vezes desejamos fazer coisas que sabemos será difícil realizar, pero nos gusta imaginar como seria e com isso criamos uma fantasia. Es por eso que la estructura se llama imperfecto, porque es 90% imposible de realizarse la acción. Olha só. Então, en el caso de la frase del niño, quisiera ser un superhéroe. El deseo de llegar a ser un héroe es grande, pero él sabe que es casi imposible conseguir convertirse en un superhéroe. Em essa frase se utiliza o verbo querer. Vejam que o verbo querer aqui está no infinitivo e lá, quando ele está conjugado, né, ele tem uma terminação diferente, ele fica iera, então ele está conjugado, né, com a terminação iera, né, para chegar a la forma utilizada por el niño, deberás recordar a forma del passado, que é no indefinido, lá na terceira pessoa do singular, como é que ficou? Desculpa, terceira pessoa do plural, ficou quisieron para substituir, né, hieron por hiera em na primeira persona. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui que lá no outro tempo que nós estudamos o pretérito indefinido, o verbo querer fica quisieron na terceira pessoa do plural, na realidade, tá? E que nesse tempo basta você substituir esse hieron pelo hiera, né, lá na primeira pessoa. Para que identifiques essa estrutura, te apresentamos a continuação a letra de uma canção que podrás escuchar depois. Tá? Então, o que acontece? Você poderá ouvir depois a música, mas aqui você tem, né, toda a estrutura dela para que você possa fazer a leitura. Quisiera ser superhéroe, como los de la historieta, para poder conquistarte e hacerte feliz quando me lo pidieras. Então vejam que aqui nessa primeira parte a gente já tem terminações, né, bem parecidas, né, com o que nós estudamos. Pidieras. Então você já sabe que o verbo está no pretérito imperfecto, né, do modo subjuntivo. Pidieras, né? Quisiera, tá? Queria, né? Como eu quisiera, como eu queria. Quisiera ser um Iron Man. Queria ser o quê? Um Iron Man, um homem de ferro. Ou como Batman, quizá, tendría mucho dinero e vários carros novos para ir a passear. Ou talvez ser como um flash, como um rayo volar. Não perderia el tempo. Esperando caminhões seria ideal. Então vejam só que isso aqui, inclusive, é um texto que eu passei para vocês traduzirem, né? Ser de los Fantastic Four, né? Ser de onde? Do Quarteto Fantástico. Então, como essa tradução já foi feita por vocês, o que acontece? À medida que você vê a terminação iera na música, você já sabe que o verbo está no pretérito imperfecto do modo subjuntivo. Eu vou parar por aqui porque vocês já fizeram a tradução, né? E vamos diretamente na explicação gramatical. Há outro momento em que também se usa quem? O pretérito imperfeito que nós estamos estudando, na terminação iera. Quando recordamos situações do passado em que cuidávamos que algo não ocorriera. O que é isso? Essa situação também ela vai acontecer quando nós lembramos de situações do passado, né, na qual cuidávamos que algo não acontecera. Né? Como assim, professor? Um exemplo. El año pasado mi madre no dejaba que yo jugara videogames todos os dias. O ano passado minha mãe não deixava que eu brincasse, né, videogame todos os dias. Entenderam? Então, nessa situação, você percebe que ele está usando o período aí no ano passado, né, onde a sua mãe não deixava que você brincasse. Então, algo que ficou aí, né,
no vácuo. Você brincou? Não. Você brincou o que ela permitiu que você brincasse. Mas você não brincou todos os dias como você queria. Entenderam? Então, olha só. O sujeito aqui estão, né, são os pronomes personais, tá certo? Aí nós temos o verbo cambiar, que é mudar, o verbo correr, que é correr, e o verbo salir, que é sair. O que acontece? Quando você conjuga, você sempre vai ter que tirar o ar, o er e o ir. No caso do verbo que termina em AR, a terminação não vai ser iera, tá certo? Vai ser ara. É bem diferente, ó. Vejam que os verbos que terminam em ER e IR, eles têm a terminação iera, tá certo? Já os verbos que terminam em AR sempre vai ser ara, tá bom? Então, cambiar, cambiara, né? Cambiaras, cambiara, cambiáramos, cambiarais e cambiaram. Essa seria a terminação para as pessoas, né? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Já com o verbo correr, fica se yo corriera, né? Tu corrieras, él, ella y usted corriera, nosotros corriéramos, vosotros corrieras e ellos, ellas e ustedes corrieran. Vejam que a terminação do ir é a mesma coisa. Saliera, salieras, saliera novamente, saliéramos, salierais e saliera. Um detalhe é ver que sempre a terceira pessoa, ó, essa terceira pessoa e a primeira tem a mesma terminação. Iera, né? Vai ser iera, iera aqui, e aqui vai ser ara, ara, tá? Então, o yo tem a mesma forma do usted, do ele e o ed. Aqui, essas aqui são todas terceiras. Tranquilos? E esses são verbos regulares. Por quê? Porque a raiz deles não altera. Essa raiz que não está em negrito aqui é a parte do radical do verbo que não alterou. Tá bom? Vamos ver se tem verbos irregulares. Opa, falando neles, estão aqui, ó. Esses aqui são os irregulares, né? Vamos ver como é que a gente faz. Ó, o verbo ser e o verbo ir, ó, se você passar para o pretérito definido, ele vai ficar como? Fueron. Você vai substituir o eram por eram. E aqui, tirando o N, vai ficar fuera. Então, fuera. Se eu fuera um super-herói, se eu fosse, né, um super-herói. Se eu pudiera, se eu pudesse, né? E aí, querer. Se eu quisera, eu quisesse. Ou queria, né? Ele pode ser também passado no português para o futuro do pretérito. Tranquilos? Mas o importante aqui é você ver como é que fica a forma. Olha o verbo irregular. Aqui equivale ao verbo ser e o verbo ir. Se eu falar assim, ó. Se eu fuera a Nova York, visitaria el Empire State. Aí você fala, se eu fosse, né, a Nova York. E se eu digo, se eu fuera policia, detendria todos os ladrões. Se eu fosse policial, eu deteria todos os ladrões. Então, qual dos dois é o verbo ser ou o verbo ir? Ó? No primeiro caso, se eu fuera a Nova York, seria o verbo ir. E se eu fuera policia, seria o verbo ser. Entenderam? Então, essa mesma estrutura aqui vai ser para o verbo ser e o verbo ir. Já o verbo poder fica como? Pudiera. Professor, por que o verbo é irregular? Porque ele trocou o O pelo U aqui na raiz, tá vendo? Não é o mesmo caso do verbo ser e o verbo ir, porque a estrutura mudou totalmente. Ó. O que não está em negrito é FU, não tem nada a ver com a raiz. Já aqui, ó, parece com a raiz, mas trocou o O pelo U. Tá? E olha a sequência. O verbo querer, o que ele troca, gente? Ó, ele vai trocar o E e o R por quem? Pelo I e pelo S. A terminação iera continua. Então vai ficar como? Se eu quisiera. Vejam que a formação que eles nos sugerem lá no início, ele fala que você vai pegar a terceira pessoa do plural no pretérito indefinido, que fica quisieron, e aí você vai tirar o on e colocar a. Aí forma aqui, ó, quisiera. Daí vem a sequência, quisieras, quisiera, quisiéramos e quisieran. Né? Ele é uma estrutura assim, não é tão utilizada, né? Porém, hay que aprender. Conjuga os verbos regulares adequadamente. Aqui nós vamos completar com verbos regulares. Ó. Me gustaría que todos mis amigos, ó, o verbo bailar, em la fiesta. Né? Eu gostaria que todos meus amigos na festa. Então, como é que fica esse bailar? Professor, ele termina em AR. Então, vamos dar uma olhada aqui a terminação do AR, como é que fica? Ara, mas eu estou falando deles, não fica como? Aran. Se o verbo é bailar, vai ficar como? Bailaram. Minha amiga sempre hace como se no nada. Verbo passar, quem é? Édia, minha amiga. Terminação vai ficar como? Ara. Então, vocês colocam aí. Passara.
A minha amiga sempre faz como se não acontecesse nada, né? Mas essa seria a tradução. A empresa buscava empregados que, ó, trabalhar por la noite. Terminação AR, a mesma sequência que nós estamos trabalhando. Me harias um grande favor se tu cuidaras, porque é tu, né? A terminação para tu, se você observar aqui, ó, termina em aras. Então, se o verbo é cuidar, vai ficar como? Cuidaras a mi perro. La maestra não se alegrou que chegar tarde, né? Que chegara tarde. E aí você observa, porque todos os verbos que eles colocaram são verbos bem simples, terminados em AR. Já aqui, ó, vocês vão completar as frases de las tres imágenes utilizando verbos irregulares em pretérito imperfeito e subjuntivo. Puedes usar, né? Por exemplo, ser, ir, poder, querer e ter. Vamos ver, temos a imagem aí do pessoal aqui na baladinha, né? Ó, a mi cumpleaños seria maravilhoso. Como é que a gente colocaria, hein? Tem verbo ser, verbo ir. Opa, o verbo ir. Se, aí como é que fica o verbo ir? Vamos lá. Fueras, ou fuera, né? Fuera, no caso ele. Se fueras, a mi cumpleaños seria maravilhoso. Viu como é fácil? Já na outra, se las flores, vamos ver. Cadê os verbos de sugestão? Querer, tener, ir, ser. Ou o verbo ser. Se las flores fueran, se las flores fueran baratas. Pode ser. Iria al colégio se no, aí, se no, tem aqui, ó, poder, tener. Opa, vamos ver se tener, como é que ficaria? Como é que fica? Tuviera, então. Iria al colégio se não tuviera, o que ela não tem? Hã? Se não tuviera, o que ela tem no caso? Dolor de cabeça. Pronto. Tá bom? E aqui você poderia complementar das flores. Se as flores fueram baratas, né, las compraria. Beleza? Então, são atividades básicas, simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, a formação do pretérito imperfeito de modo subjuntivo. Tranquilos? Esta forma é uma forma utilizada para expressar situações hipotéticas. Por isso que aqui o texto que vocês traduziram, né, mostram que a criança quer ser o quê? Um super-herói. Quisiera ser um super-herói. O desejo que ele manifesta é algo que, como o texto colocou, é 90% impossível. Quer dizer, que 10% aí fica para o sonho, né? Tranquilos? Espero que vocês tenham entendido. Respondam essa atividade e enviem. Certo? Que nós nos veremos na próxima classe. E outro detalhe é entregando as atividades que vocês ainda não entregaram, beleza? Hasta la vista, senhores. Nos vemos.